olhar pensativo aí o Clifford, treinador da equipe do Orlando Magic. Aliás, um grande abraço ao pessoal do Orlando Magic, perfil brasileiro, a conta oficial do Magic no Brasil. Isso é muito legal. Uma conta nacional, uma conta muito em português, né? De um time da NBA, sempre dando informações em português. Isso é espetacular. Grande abraço a vocês que estão também no trabalho aí no jogo do Orlando Magic, acompanhando Toronto 94, Orlando Magic 81. Quinta-feira! Atenção! É isso aqui mesmo, pessoal? Golden, olha só, hein? Golden State e Dallas. Vai quebrar a banca, hein? Golden State e Dallas, 9 da noite. Esse é o jogo quinta-feira, portanto, quinta-feira, dia 4. Horário Golden bom, State Warriors e Dallas Mavericks. Excelente. Esse dá pra assistir junto com... Somente Curry. Mandar o link pro grupo da família. Contra Luka Doncic. E Doncic. Exato. 2 All-Stars. Os dois estão na minha seleção. Na minha votei nos dois. Pascal Siakam. Na minha também. Lowry. Contra o Fournier, procura o espaço, tira bem o Lowry, que passa é o Baines. Vem pro gancho ali o Aaron Baines. Assistência de Lowry, 14ª assistência de Kyle Lowry. E o Baines, o Bulgarelli, ele vem para 8 pontos. Absurdo. Quase e 15 rebotes do Baines. O Baines tem pro seu, caso aconteça, seu 5º jogo com 10 pontos e seu primeiro double-double na temporada. Mas o Kyle Lowry, a tranquilidade, a facilidade, ele foi provocado, né, Marcelo? A gente já destacou, para quem está acompanhando com a gente desde o início, ele tomou uma trombada, ele tomou uma ombrada intencional do Aaron Gordon, em que ele foi para cima do Aaron Gordon, ele foi contido até pela arbitragem, pelo Zach Zarba, e aí o Gordon acabou tomando uma técnica. E depois disso ele jogou basquete de altíssimo nível, o Kyle Lowry. Cometeu alguns erros, é verdade, porque ele fica bastante com a bola na mão, mas ele orquestrou essa vitória parcial do Toronto Raptors aí, para afastar definitivamente essas 3 derrotas, né? A gente lembra, temos essa informação antes de começar o jogo, para quem está desde as 8h30 da noite com a gente, desde 2016 que o Toronto Raptors não sofre 4 derrotas em sequência. Quer dizer, não seria hoje nas mãos do Kyle Lowry, né? Que acabou de completar 10 mil pontos na carreira. Cole Anthony, 5,55 por jogar. Bela finta em cima do Davis. Marcel Vucevic com categoria 2 pontos para a equipe do Orlando Magic. Vucevic marcando aí 15 pontos, 12 rebotes, mais um duplo-duplo para ele. 30 anos, o montenegrino que nasceu na Suíça, né? O pai era jogador de basquete, mas cresceu na Bélgica. Defende a seleção de Montenegro. Davis, pelo fake. Vem pro Eurostep, bloqueada pelo Cambert. Posse Toronto Raptors. E olha só, hein, nem sei se eu posso fazer isso, mas com 18 mil likes eu falo também o segundo jogo da rodada dupla. Primeiro jogo, Golden State Warriors, 9 da noite contra Dallas Mavericks. Segundo jogo, eu sei que é um pouquinho depois, né, um jogo de rodada dupla. Com 18 mil likes eu já passo também a informação. Quanto mais likes, mais jogos ao vivo no YouTube da NBA Brasil. Também pode ser final de conferência e é um jogo tão quente quanto, você vai acreditar, não? Acredito sim, porque eu sei e concordo contigo. Anthony Vucevic. Foi marcada uma falta ali do Davis fora do lance. Aliás, a falta do Cambert. Rodrigo Mota, quais jogadores podem ser possíveis futuros técnicos da NBA? Acho que o Godala, o Green também tem grandes chances. Diz aqui o Rodrigo, o José Eduardo está em Brasília, Matheus, aí Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Uruita, desculpe, já completa a mensagem dele que é interessante também. Vucevic vem ali pro giro, roubo do Pascal Siakam, contra-ataque, Baines passou, Siakam viu, quase perde o domínio da bola, mas foi marcada uma falta. Uruita, ótima transmissão, tá em Vigia no Pará. Obrigado, valeu pela audiência. Davi Tributino, obrigado, NBA Brasil e Budweiser. Valeu, Davi, a gente que agradece. É muito legal aqui do Rodrigo Mota, né, os técnicos e jogadores que podem se tornar técnicos aí no futuro próximo. Imagino que ele esteja falando do Draymond Green, né? O Draymond Green tem uma leitura... Sim. Ele só não pode ser intenso, né, da maneira como que é, mas quando a gente vê aquelas imagens dele chamando, conversando, com carinho, com os companheiros, ele tem tudo para ser, tem um ótimo time de basquete, uma ótima visão, tenho certeza que ele possa vir a ser um grande. Olha o Lowry. It's over, baby! Toronto 101-83 Orlando.
Vucevic. DJ Ross ali a ponte aérea, não quis se arriscar o Cole Anthony não. Fournier, tiro de 3, não cai, Cambert. Sai com bola e tudo ali o Kyle Lowry, a posse de bola é do Orlando Magic. Lowry com 12 pontos, 14 assistências, duplo-duplo. Ele pegou, olhou, ninguém do lado dele, por que não, né? Vou daí mesmo. É daqui que eu vou matar essa bola. Kyle Lowry. Cambert, curto arremesso. Falta em cima do Cole Anthony. E o Cole Anthony com um jogo de 14 pontos, com chance de ampliar aí a pontuação. Um jovem armador da equipe do Orlando Magic. É um jogo de recuperação. É pena que os 14 pontos anotados pelo Cole Anthony, no momento da partida em que os times trocam posses de bola, trocam cestas, né? Então não tem tanto impacto, mas é o nono jogo dele já com pelo menos 10 pontos. Ele teve jogo de 20 pontos, ele teve aquele at the buzzer contra a Minnesota que foi fantástico. Eu queria destacar o Evan Fournier, porque ele foi no último Mundial, né, Marcelo? Ele foi medalha de bronze com a seleção francesa. Nos últimos 2 Mundiais, para falar a verdade, em 2014 na Espanha e em 2019 na China. E fez parte da seleção do Mundial. Então a gente está falando de um cara que no basquetebol FIBA ele faz a diferença por conta do aproveitamento da bola de fora, a velocidade que ele impõe no jogo. Mas impressionante como na NBA ele não consegue se desenvolver, né? Me passa a impressão de ser um cara mentalmente com muitas dificuldades. E é o último ano de contrato dele. Ele tinha a renovação nas mãos dele, ele optou por ficar com o time, 17 milhões de dólares, também uma ótima bagatela. Mas se ele continuar jogando dessa maneira, principalmente defensivamente, em que ele teve muitas dificuldades, você viu que ele desistiu da bola. Naquela última bola do Kyle Lowry, o Kyle Lowry estava saindo a bola para a lateral, ele deu as costas, e achando que o Lowry ia deixar a bola sair para fora. Sair pra fora é bom, né? Mas sair pela lateral. E aí e ele deu as costas e o Kyle Lowry foi inteligente, pegou e arremessou. Quando o Fournier viu, a bola já estava lá dentro. Então, pra quem tá em último ano de contrato, quer mostrar serviço pra permanecer na NBA, pra quem sabe chamar a atenção de um outro time, ou de um time forte, contender, pra brigar por título, porque é muito legal você terminar a sua carreira com um título da NBA, ele tá jogando de uma maneira displicente, tá jogando muito pouco. Ele tem 11 pontos em 12 arremessos, hoje 2 de 12. Então o aproveitamento do Fournier, que já não é mais um garotinho, tem 28 anos de idade, então a dificuldade e nesse momento de responsabilidade mais ainda, porque o time sem Aaron Gordon, sem Michael Carter-Williams, sem Markel Fultz, com Vucevic tendo 11 jogos na temporada de 20 pontos, 10 rebotes, mais alguém tem que aparecer para segurar esse rojão. E é por isso, hoje a gente está vendo o porquê que o Orlando Magic é o terceiro pior ataque da liga. O time está sem confiança, os jogadores estão desistindo, parece que estão desistindo do jogo de forma precoce. E isso é muito perigoso. A gente lembra, era o melhor início da franquia Orlando com 4-0. Depois da lesão do Markel Fultz, o barco começou a afundar. E os jogadores que têm que lutar, segundo o Stephen Clifford, a gente tem que continuar trabalhando duro para sair dessa situação. E às vezes ele falou, essa frase para mim foi muito contundente. Não precisamos jogar bem, nós precisamos ganhar. Chega uma hora que você precisa ganhar o jogo, para você afastar essa situação ruim, essa sequência de derrotas. Você precisa ganhar o jogo. E nesse momento, o time não está jogando nem bem e nem para ganhar. E isso é muito preocupante. Desabafei agora. Bora bater os 18 mil likes. Tá feio. Bora bater os 18 mil likes, que a gente já solta aqui o segundo jogo da rodada dupla de quinta-feira. Mais uma transmissão do YouTube da NBA Brasil. O Bond veio para a quadra, o Jordan Bond. Agora já com os reservas do fundo do banco. 23 anos tem o Jordan Bond. Saiu o Pascal Siakam. Ainda não colocou os reservas do Toronto Raptors. Apenas o Bembry do banco de reservas. E as mexidas como o Bond, que a gente já viu ali fazendo o passe. E na sequência de definição do Cambert. São 16 pontos de vantagem para a equipe do Toronto Raptors. Kyle Lowry enquadra Burke, Bacon, Clark. O Bamba também veio para a quadra. Jogou. Pascal Siakam contra o Mobamba. Se posiciona ali o Aaron Baines. Siakam na infiltração, sofre a falta e valem os pontos. Pascal Siakam. Noite de 29 pontos, 10 rebotes para Pascal Siakam.
E esse é o jogo dele, você tá falando desde o início da partida, Bugarelli. Nossa, parece até que ele ouviu a transmissão, aquelas imagens dele chamando. É um jogo de recuperação. É pena que os 14 pontos anotados pelo Cole Anthony, do aproveitamento da bola de fora, a velocidade que ele... Eu queria destacar o Evan Fournier, porque ele foi no último Mundial, né, Marcelo? Ele foi medalha de bronze com a seleção francesa. Nos últimos 2 Mundiais, para falar a verdade, em 2014 na Espanha e em 2019 na China. Ele fez parte da seleção do Mundial. Então a gente está falando de um cara que no basquetebol FIBA ele faz a diferença por conta do aproveitamento da bola de fora, a velocidade que ele impõe no jogo. Mas impressionante como na NBA ele não consegue se desenvolver, né, por completo. Me passa a impressão de ser um cara mentalmente com muitas dificuldades. E é o último ano de contrato dele. Ele tinha a renovação nas mãos dele, ele optou por ficar com o time, 17 milhões de dólares, também uma ótima bagatela. Mas se ele continuar jogando dessa maneira, principalmente defensivamente, em que ele teve muitas dificuldades, porque ele desistiu da bola. Naquela última bola do Kyle Lowry, o Kyle Lowry estava saindo a bola para a lateral, ele deu as costas. Ele achando que o Lowry ia deixar a bola sair pra fora. Sair pra fora é bom, né? Mas sair pela lateral. E aí ele deu as costas e o Kyle Lowry foi inteligente, pegou e arremessou. Quando o Fournier viu, a bola já estava lá dentro. Então, pra quem tá em último ano de contrato, quer mostrar serviço pra permanecer na NBA, pra quem sabe chamar a atenção de um outro time, ou de um time forte, contender, pra brigar por título, porque é muito legal você terminar a sua carreira com um título da NBA, ele tá jogando de uma maneira displicente, tá jogando muito pouco. De Golden State Warriors e Dallas Mavericks. É o primeiro jogo da nossa rodada dupla. Quinta-feira tem jogo da rodada dupla também. Se chegarmos aos 18 mil likes, eu já passo aqui o segundo jogo. E o mais importante, quanto mais gente inscrita, quanto mais likes, mais jogos a Band e a NBA vão sustentar aqui no canal da NBA Brasil. Vamos trazer para você aqui na faixa. Jogos abertos, transmissões abertas. Depende de você em casa, né? Depende de você em casa. Mais legal, né, Bugarelli? Se inscrevendo no canal, visualizando todos os vídeos feitos pela nossa produção durante toda a semana. Às vezes, em alguns vídeos, você pode ter alguma brecha de qual vai ser o time que vai ser transmitido. Hoje a gente viu uma matéria especial com o Tracy McGrady. McGrady jogou nas duas equipes, né? Começou em Toronto, jogou ao lado do Vince Carter, seu primo, muita gente não sabe, são primos. Tracy McGrady e Vince Carter, e depois o Tracy McGrady mesmo acabou dando uma entrevista se arrependendo, porque ele queria uns holofotes, ele queria brilhar tanto quanto o Vince Carter, que era o dono do time do Toronto Raptors, e ele acabou forçando uma ida para Orlando, depois indo para Houston, e depois o Tracy McGrady, quando ele aposenta, ele fala, eu teria, hoje em dia, que a gente vê vários Big Threes, várias duplas, ele falou assim, eu me arrependo de não ter ficado em Toronto. Tenho certeza que se eu tivesse jogado mais uns 2, 3 anos ali com o Vince Carter, a gente certamente colocaria o Toronto numa final de conferência. E pelo menos isso. E eu tenho essa sensação também, Marcelo. Se o Tracy McGrady tivesse permanecido em Toronto por mais 2, 3 temporadas, a gente lembra do leste muito competitivo, o Allen Iverson na Filadélfia, você tinha Ray Allen no Milwaukee Bucks, você tinha ainda o Indiana Pacers muito forte, mas esse Toronto Raptors, com a genialidade, a juventude, a explosão desses dois monstros, dois Hall da Fama, Vince Carter e Tracy McGrady, tenho certeza que a franquia canadense teria chegado a uma final bem antes do que chegou quando foi campeão em 2019. Em relação ao Orlando, o McGrady jogou nos dois times, né? Isso é muito legal, essa matéria mostrada pelo Fernando Medeiros no nosso intervalo de puxei, não cai a bola, Pampa. Enquadra também o Malachi Flynn. Um dos reservas do Toronto Raptors, da mesma forma também veio para a quadra o Matt Thomas. E aí o Bond completando a jogada com o Trent Bacon, que pontua e sofre a falta, ainda vai para livre, nesses livres faltando 47 segundos. Puxei, Watanabe, o Watson, o Flynn e o Matt Thomas. Neste momento enquadra o Malachi Flynn, jogador de 22 anos. 29ª escolha do draft, selecionado pelo Toronto. Jogou 2 temporadas por San Diego no college. Novato aí na temporada, o Malachi. E o Matt Thomas, já mais experimentado. Tá com 26 anos, gatilhaço o Matt Thomas. Está o Malachi. 41 segundos para o fim. Para a sexta, acaba perdendo o domínio e sofrendo a falta ali do Bond. Falta do Jordan Bond.
Malakai em San Diego State, ele conduziu o time em uma das grandes campanhas da história da universidade. San Diego State que revelou Kawhi Leonard. 30 vitórias e 2 derrotas San Diego State. O Malakai é um cara de muita versatilidade, muito QI. Instintos de matador, ele tem como característica legal. Quando eu estudei pro draft da NBA, que eu fiz na ESPN ao lado do Romulo, ótimo em fazer os companheiros melhores. Para quem joga na posição 1, para quem é um armador, a gente tá vendo o Kyle Lowry, seu último ano de contrato, a gente não sabe se o Lowry vai renovar. Tem gente falando até que se o Toronto tiver chance esse ano, o Kyle Lowry pode ser trocado, por exemplo, para Filadélfia, já que ele é da Pensilvânia, ele tem a camisa aposentada, número 1, na Universidade de Vila Nova. O Kyle Lowry seria uma ajuda tremenda para o Filadélfia, o Joel Embiid hoje está concorrendo a ser MVP. Então o Malakai é um cara do futuro, é um cara muito inteligente, ele tem várias maneiras fáceis de pontuar, como essa aí, Marcelão. É ótimo quando o narrador ou o comentarista elogia o jogador e o cara vai lá e ilustra com uma grande jogada, né? Jordan Bond para 3, 115-102, e o Toronto consegue vencer depois de uma sequência ruim de resultados, 3 derrotas seguidas, 13 pontos de vantagem. Toronto Raptors 115, 102 para Orlando Magic, vitória dos Raptors, com 30 pontos de Pascal Siakam, 12 pontos, 15 assistências de Kyle Lowry. Grande vitória da equipe do Toronto Raptors, dominando o placar praticamente do começo ao fim. Vitória dos Raptors voltando depois de 3 derrotas. Alcança o Toronto a sua 8ª vitória, campanha de 8-12. Agora tem uma campanha também com 8 vitórias, assim como o Orlando, mas o Orlando conseguiu hoje, ou sofreu hoje, a sua 13ª derrota e de quebra acabou perdendo durante a partida o Aaron Gordon com uma torção. Já o destaque final do Bulgarelli, só registrar aqui as últimas participações. O Paulo Vitor, o Tawan Calil virou passeio, show de transmissão, tá ligado com a Isabelle, que é fã do Pelicans. Diogo Dias, parabéns pela transmissão. Carlos Eduardo, Gustavo Grossi, muito bem. Na tela os números, Bulgarelli deu Toronto Raptors 115-102, 13 de frente, 13 de vantagem para os Raptors. Uma grande noite para Pascal Siakam. É um aproveitamento melhor nas bolas de 3 do Orlando Magic, mas que não foi suficiente. Em determinado momento do jogo a gente até falou que o único que não tinha derrubado bola de 3 tinha sido o James Ennis e o Terrence Ross. E por incrível que pareça, o Terrence Ross foi o único jogador que veio para a quadra do Orlando e não derrubou nenhuma bola de 3, ou seja, a lei do ex hoje passou distante aí de Tampa. Do outro lado, Siakam, jogador da partida Budweiser, de forma merecida, pela leitura que ele teve desde o início, o quanto a gente cobrou o Spice P para ele jogar dessa maneira. Espero que seja esse jogo um marco na temporada do Pascal Siakam, muito criticado, jogos com plus-minus elevado de forma negativa, parecia sem vibração, e esse Siakam é esse Siakam que o torcedor do Toronto Raptors quer ver. O Kyle Lowry botou a bola debaixo do braço a partir do terceiro quarto, ele dominou o jogo, já no segundo quarto com algumas assistências. Depois tivemos uma reta final de período onde que aquela bola, um coast-to-coast, uma falta de leitura defensiva do Orlando, ele vence a Sirene para abrir 14 pontos, e depois do intervalo, com o Kyle Lowry inspirado nos passes, com paciência no ataque, cuidando bem da bola, e o Siakam dessa maneira, ficou fácil de administrar. Então a gente brincava aqui, né, Marcelo? A diferença de 12, 11, 13, 14, e terminou nisso. Terminou em 13 pontos, mesmo não sendo brilhante na bola de 3, mesmo sofrendo mais bolas de 3 do que o adversário, mas teve a leitura de ser agressivo na hora certa. 50-32 pontos dentro do garrafão. A gente lembra que num determinado momento estava 32-16, o dobro. 50-32, foi a diferença. Siakam agressivo, os passes do Kyle Lowry, a área fantástica, 2 com o DeAndre Bembry, a segunda maravilhosa. Então, uma vitória merecida do Toronto. A gente sabe que qualidade individual tem de sobra. O Nick Nurse tem o time na mão, mas precisa fazer uma leitura certa de acordo com cada adversário. Não dá para forçar, rifar essa bola de 3. Depender dessa bola de 3 é muito pouco. Para quem depende da bola de 3, 12 de 39. 30% é um aproveitamento pífio. Então, que fique de alerta essa grande vitória do Toronto. Te digo mais, terça-feira eu tô no Toronto e Orlando ao vivo no League Pass em português, só que o jogo em Orlando, na Flórida. E tomara que o Aaron Gordon esteja à disposição na terça-feira pro Steve Clifford, porque senão vai ter trabalho esse corpo médico do Orlando Magic, hein, Marcelo? A lista é gigantesca, a lista de desfalques é uma lista considerável e que incomoda demais aí o Clifford, sem dúvida. E mais importante de tudo é que ele se recupere bem, não só o Gordon, mas os demais jogadores também, a nossa torcida aqui.
Dá tempo de você votar, aliás, a votação está aberta e vai ficar aberta mais um tempinho ainda. No Twitter também, votar os seus principais jogadores da temporada. Você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, pode ir lá no Twitter também fazer a sua escolha dos melhores da temporada. O All-Star Game. Seu voto vai ajudar a escolher os jogadores selecionados, né, eleitos como os melhores do leste e do oeste. Para quem não está familiarizado, é assim, a votação é popular, a primeira parte dela é popular. Então a gente vai escolhendo aqui com os nossos votos os melhores jogadores da Conferência Leste e da Conferência Oeste. Pelo Twitter dá para votar pelo site, como a gente falou há pouco, nba.com/vote, mas aqui no Twitter também. Basta você colocar, escrever, fazer uma tweet com a hashtag NBA All-Star, mais o perfil oficial do jogador. Eu sempre cito aqui o King James, né? @King James merece estar no hashtag NBA All-Star. E você pode colocar lá o seu jogador preferido, o arroba dele, marca o jogador, hashtag NBA All-Star, e o seu tweet vai estar já contando para votação, para a escolha dos melhores do leste e os melhores do oeste também. Galera, foi muito legal, muito obrigado a todos que participaram. Sempre aqui mais de 12, 13 mil, 11 mil pessoas simultaneamente acompanhando. Agora no nosso pós-jogo aqui, mais de 7 mil pessoas conectadas com a gente. Isso é legal, isso é demais. O basquete cresce, a NBA fica ainda mais forte com a sua participação, com o seu comentário, com o seu like nas nossas transmissões. A Budweiser e a NBA Brasil trazendo cada vez mais jogos e, enfim, colocando as rodadas como teremos agora na quinta-feira, uma rodada dupla. A começar, como batemos a marca de quinta-feira de 15 mil likes, a começar com Dallas Mavericks e Golden State Warriors. A nossa transmissão, 9 horas da noite, a primeira, uma rodada dupla espetacular. Fique ligado aqui nas nossas redes sociais para saber mais detalhes e informações com conteúdo exclusivo no Twitter e, sobretudo, aqui no canal da NBA Brasil no YouTube. Bugarelli, foi um prazer. Até a próxima. Hoje deu Toronto, 115-102. Buga! Se você me permitir, queria dar esse resultado final aqui do Philadelphia. O Philadelphia acabou vencendo o Indiana Pacers, 119-110. A gente informou durante toda a noite. Uma grande vitória. Foi a primeira vitória na temporada sem o Joel Embiid. 27 pontos para o Tobias Harris, 21 pontos para o Ben Simmons. Ben Simmons tomou um toco do Goga Bitadze, mas deu risada no final porque saiu com a vitória. 17 pontos do Furkan Korkmaz, turco. E tem um jogo histórico, antológico, que terminou nesse exato momento. Segura aí, Marcelão. Washington Wizards, 147. Brooklyn Nets, 146. Estão dando uma falta aqui do Jeff Green. Virou, e se eu te contar a reta final do jogo é algo assustador, porque a 12 segundos do fim, o placar estava 146-141 para o Brooklyn Nets. E aí tivemos uma bola de 3 do Bradley Beal, o cestinha do campeonato, 146-144. Tivemos a saída da bola, um turnover do Joe Harris, recuperação de Russell Westbrook, matando uma bola de 3, faltando 4 segundos. E aí, nesse momento, o Brooklyn Nets perde um tempo, o Timothée Luwawu-Cabarrot erra o lance de 2 pontos, uma falta do Jeff Green no estouro do cronômetro. O Washington vai vencer o poderoso Brooklyn, o Brooklyn sem o James Harden, sim, mas com Kevin Durant 37 pontos, com o Joe Harris 30 pontos, Kyrie Irving 26 pontos, Jeff Green 23 pontos. O jogo não acabou ainda porque deram a falta, faltando 0,0.7. Mas o que é a NBA? Como a gente fala, todo dia tem um grande jogo. Poderia ter sido nosso? Poderia ter sido nosso. É que o Siakam quis jogar da maneira como a gente espera dele. E o Kyle Lowry botou a bola no bolso. Mas a NBA é maravilhosa, Marcelão, e mais um prazer estar com você. Estendi um pouquinho, mas acho que era necessário. Sem dúvida, Bugarelli, vale sim esse alerta, que foi uma virada espetacular do Sixers nesse final de jogo. Para quem quiser conferir, tá lá no NBA League Pass, todos os jogos, inclusive lá, salvos, você assiste quando quiser. Buga, grande abraço, até a próxima. Você assinante, você que está com a gente aqui no nosso YouTube da NBA Brasil, mais uma vez, muito obrigado. Ótima semana, quinta-feira tem mais rodada dupla por aqui. Eu sou Marcelo Gomes e estive com o Ricardo Bugarelli, na NBA Brasil no YouTube, mais um jogo que a Budweiser trouxe para você. Até a próxima, tchau! To the paint, here's AI, count that one. AI's got his third basket of the night. And one thing Rick Carlisle is known for is his accountability. Right, and that extends to himself as much as it does the players who play for him. Listen, if this guy makes the wrong play call, he is going to make sure you know about that. And I think that's an approach you see from the top down in this organization. 5 to shoot. Here's Cephalosha.
No good. Shot missing. Now Dallas takes it the other way. Boy, the way he's been going, he is not going to be the guy to turn this around. Yeah, sprinting end to end, but under control. That's the key. No, exactly right, Greg. He can't go too fast. He pulled that off in brilliant fashion. Nice ball movement by Utah. Outside Korver. Jacks up a three. Powell pulls it in. Powell's got his 5th rebound right now in the game. AI outside. Here's Brunson. Beyond the arc. Rebounded by Cephalosha. Jazz trail by 9. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time taking the lid off. Outside Korver. Udo kicks to Rubio. Over Brunson. Another miss by Utah. And hard work on the glass. Once again, guys, they put a lot of effort and focus on the backboard. Well, this is what you like to see from AI. He's seeing the whole floor, and he makes the unselfish play. Now, here's Rubio. Outside Korver. In the corner, Cephalosha with it. Over Nowitzki. Missed. And so it's the Dallas Mavericks. Their lead at 11 points to end the quarter. A good size advantage, and they'll look to increase it. Back to the action after this word. And a moment now as we take a look at our State Farm assists of the game. And the definition of teamwork right there, guys. I mean, what great communication between them, and what a beautiful feed. And Greg, nothing better than chemistry, right? Working together to create a bucket. And there may not be a lot of drama down the stretch as we head into the 4th quarter. Clutch free throws there. That should ensure they're going home with the W. Up top Favors, headed by Porzingis, and it's Mitchell missing. Here's Brunson. And so it's Dallas winning this one. Even early on in this one, it seemed like they were happy to be playing at home tonight. And it makes a big difference. And once they started to really play in rhythm, you never felt like they had any doubts as to whether or not they were going to win. And now we'll send it over to David Aldridge, who is standing by courtside. David. Thank you, Kevin. KP, you guys did a great job contesting shots and disrupting their offense. What did you like best about the defensive effort tonight? I think from the beginning of the game, we just started off aggressive. We were connected defensively, and that's why we were able to stop them. You got it done when it counted, Kristaps. Thanks a lot. Back to you, Kevin. David, thank you as always. Thank you for joining us. That'll do it for now. For Doris Burke, David Aldridge, Greg Anthony, and the rest of our terrific 2K Sports crew. Barão combinou com a gente que toda sexta-feira ele participa de uma gravação por aqui. Ele finge que tá ao vivo, mas a gente já conta que é mentira, tá? Ele tá gravado porque ele ficou trabalhando, entre aspas, até tarde na NBA, né? Ele é viciado em NBA, mas ele participou aqui da cobertura do grupo Bandeirantes. Então o Barão deixou a participação dele, uma marmitinha pra gente gravada, mas o assunto é muito quente, né? O caso das ações da empresa GameStop e os questionamentos ao mercado financeiro dos Estados Unidos. Qual seria o alcance desse controle do mercado financeiro dos Estados Unidos sobre as escolhas dos investidores de todo o planeta? Bom dia, Barão. Olá, bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, o frenesi das ações, né, da GameStop, uma conhecida loja de videogames aqui nos Estados Unidos, teve um bloqueio nesta quinta-feira. É algo que está mexendo muito com o noticiário e com as pessoas por aqui.
Isso ocorreu após o Robinhood, que é um aplicativo muito usado por investidores para comprar, vender ações, limitar os negócios com os papéis dessa empresa, da GameStop, permitindo apenas a venda deles. Isso acabou gerando reclamação, inclusive, de parlamentares aqui nos Estados Unidos. Resultado, em menos de 2 horas, as ações da varejista despencaram quase 50%. No fim do dia, o tombo foi de 44%. Esse efeito também aconteceu em menor escala, mas com outras empresas que estavam sendo impulsionadas por aqui, como a Nokia, a BlackBerry e a rede de cinemas AMC. A gente está acompanhando a situação que está chamando a atenção do mercado financeiro. Todas viram o seu valor de mercado disparar nos últimos dias após uma compra maciça de ações por vários investidores. Eles se reuniam, investidores individuais. Agora, o que faz alguém, essa pergunta que muita gente vai fazer, né? Investir numa empresa que não vale nada, né? Muitas vezes a GameStop estava caindo, a rede de cinema também estava com as salas fechadas aqui nos Estados Unidos. A compra das ações feitas por membros desse fórum, numa rede social, na internet, teve um objetivo bem claro, que é sacudir, alarmar Wall Street, movimentar. Segundo eles, os grandes fundos de investimentos, eles simplesmente, que são conhecidos aqui como tubarões, né, lucraram bilhões de dólares ao longo dos últimos anos. E aí, com previsões que foram feitas de formas pessimistas de empresas consideradas obsoletas, que iam quebrar, caso, por exemplo, da GameStop. É uma espécie de troco, com juros e correção monetária que está sendo dada por esses investidores. Até aqui, quem saiu perdendo foram esses fundos que apostaram justamente no fracasso destas empresas. Um deles, o Melvin Capital, injetou quase 3 bilhões de dólares no mercado para tapar o prejuízo. Mas o caso não deve parar por aí não. Isso porque já tem muita gente pedindo uma investigação. Milhares de investidores reclamaram da restrição que foi feita, imposta pelo Robinhood, parlamentares também reclamaram, justamente porque não poderiam mais movimentar as ações da GameStop ao longo do dia. Numa outra ponta, crescem justamente as reclamações sobre o órgão que regula aqui o mercado de capitais nos Estados Unidos. Esses grandes investidores acham que deve haver uma investigação, não tem nenhuma ingerência do governo nesse caso. Esse efeito da GameStop ocorreu também no Brasil, após uma compra que aconteceu maciça. As ações da IRB, a maior resseguradora do país, acabaram encerrando o dia com valorização de 17%. Agora, a grande pergunta que se faz é o futuro, né? Que futuro reserva para essa batalha de vários Davis contra Golias? Aqui em Nova York hoje está um frio danado. Temperatura nesse momento de -4, que é praticamente a máxima de hoje. Chegaremos aos -8 nesta sexta-feira. Bom trabalho para você e para todo mundo no Brasil. Já eu volto às 11 horas da manhã no Band News Station com a Carla Bigato. Valeu, Barão. Pois é. Enfim. Vou trazer o resumo da rodada, daí depois eu vou deixar o áudio do quarto período do jogo dos Cavs. Continuamos invictos. Ganhamos por 76-67. E eu fui o quarto pontuador do time, isso mesmo? Que beleza, hein? 12 minutos, 9 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 2 erros, 1 passe pista, 4 de 5 dos arremessos, 1 de 2 em lances livres, 1 rebote ofensivo, 2 faltas, plus mais positivo de 15 e responsável por 15 pontos. Que beleza. Chutando bola para vencer Sirene. Pegando alguns rebotes. Estamos indo, ajudando no garrafão, né? Aí o passe errado, ó. Eu não sei porque que ele fragou esse passe errado, né? É brincadeira também um negócio desse, né? Brincadeira, né? Bugado o jogo. Aí o floater, né? Porque não podia faltar o floater.
Tem horas que o jogo fica bugado nos highlights. Cadê a câmera? Virou, foi um passe de um rebote que virou assistência. Quando vira assistência, não flagra. Quando vira erro, flagra. Brincadeira um negócio desse? Faz parte. Fazer o quê? Vamos para mais um jogo. O próximo é contra os Spurs. Los San Antonio Spurs. For layman, and the Wolves push it to a 4-point advantage. That could have been a problematic pass because the spacing wasn't great. Jalen Noel was wide open in the right corner, but Jake Layman was able to handle that pass and lay it in. Garland, a wild shot. They just can't It's the stop 2K Sports pregame show. 8 points in the game for Garland. Welcome to 2K Sports, everybody. I'm Ernie Johnson, sitting alongside the big diesel, Shaquille O'Neal, and the prop player, Kenny Smith. Rubio picked up the dribble. Tonight, and it'll now be the they're San going to call an Antonio offensive Spurs foul. going up against the Dallas Mavericks. And guys, Jared for the Mavericks, Vanderbilt, that's his want to talk third about foul starting of the the game. season on a roll. They've played 6 games and won Again, all Rubio 6. collapses Flawless the zone basketball right they've there. been 3 playing players lately. around him. Tonight, we get to watch DeMar DeRozan, Excellent one of find. the more prolific scorers in the shot by game. And Shaq, he's doing it without being a major 3-point threat. MRA is always interested when the guys Good one time here for the Cavaliers. Garland, pick and roll set up by Allen, and it rattles out. Well, he draws the defenders off the double team. He dribbles penetration. Cavaliers will have the basketball first to Hey, start the come on. fourth quarter. You're doing so many D's and B's So there, man. Wolves I with can't 1 points understand. here. So what's he doing? He's drawing double. And what he does dribble Noel? penetration for DeMar Oh, DeRozan. you almost. High off the glass and in for Jalen Noel. Big dribble penetration Nice by screen DeMar by DeRozan. Vanderbilt That's as pretty well. impressive. That's why I was trying to get it all out. You know a guy who That's a never couple has of any times trouble tonight that getting any Jalen of Noel those has been able to get it Oh, just out of the got reach me of Jared again. Allen. You're forgetting about Kevin Harlan. I'm telling you, I mean, Jalen Noel can score at all 3 levels, and he did it in college. And Minnesota just could not contain his Still We've 4 got seconds. basketball Noel action at the gets it AT&T across Center. midcourt, We're gets in it away. San Antonio, Texas, the home man, of the that would have Spurs. been nice. Live on 2K Sports. But the With David Timberwolves Aldridge on our able to sideline, outscore here the with me, Greg Cavs Anthony by and Steve 8 Smith. in the This is quarter. Kevin Harlan. And Minnesota taking the lead Looking to at the San fourth Antonio, here in they took the Minneapolis. win in their last game against the Lakers. And just one look at the score tells you all you need to know. They were dominant in just about every area. And in that one, it was all about shutting down the paint. They were just terrific in terms of their rim protection. It was big-time shot blocking. They were energetic, intimidating, and that really affected the outcome. Before we get going, let's hear from David Aldridge on the sideline. David? by Nance. Well, hello there. Spurs Spurs coach Greg Popovich made the top 5 all-time coaching leagues last season. And asked about it, Pop said, it's the most important thing in my life. My grandchildren can take a hike. I didn't think he was being serious, guys. He anticipates. He doesn't just wait till the ball gets there. He just understands Steve, obviously when to every read team and wants how to to get start there. the season strong. How do coaches and players create a sense of urgency early in the season? I think it happens in preseason. It happens in the training camp where Drummond says, you're looking and saying, we and have to see get ya. off to a good start. And a lot of times coaches are looking at their schedules. The back half of the schedules can be very tough. A lot of road games or a lot of playoff teams. That's why at the beginning you want to get off to a great start. And you got to send that message to your team and let them know the reason why. Some changes here for the Spurs. Pirtle, he's checked in for Aldridge. Davis Bertans comes in for Rudy Gay. And it's White in for DeJounte Murray. On the court for the Mavericks, we've got Doncic. AI is out there with Nowitzki. And there's Porzingis. And it's Brunson in at the point guard. Outside, White. Pass to Walker. Lets it go from deep. No good on that one. And it's Dallas the other way. They put up a nice win against Utah last time out. Yeah, and some nights, you know, the starters carry the load, and then there's others when it's about the bench. That night, the bench won out. Sometimes when you go to your second unit, sometimes the offense can bog down.
Not that night. Pushing their lead to double digits. And the defense looks soft early on. They've got to sum it up. Fans tonight's watch them in winner prizes an adjustable hat. Scan the QR code displayed on the screen. That means you, Jim Peterson. Or visit Timberwolves.com/win for your chance to win this prize. When you and miss a 40% off it discount as well. sucks The the online energy team out for of your winners team. will be notified From the pass by to email. Doncic. I take it you didn't Shoots win. over Walker. And Dallas can't again with the bucket. I don't know if you can do it any better. I really like the fact that it's early, a chance to they play have here. taken full control of this game. And the McDaniels fans here, getting a they know chance it. to show what he does. We've seen Outside Anthony DeRozan. Edwards, what he's been able to do. Off the mark there with I a think if you're three-point shot. Ryan Saunders, And not a you night got to he's get going the to want guys to going remember, that are just making not shots really and able to score the playing the right basketball. way. Again, Here's Vanderbilt Doncic. does what he does, playing with energy. And Pirtle pulls it down. Finishes it off. Spurs trail by 13. Again, back on top by Guys are 4. looking for a spark here. In passing Yeah, a lanes cold is stretch what offensively. Vanderbilt for does, sure. whether it's on the perimeter at the elbow or in the post. He is difficult to Outside, determine Walker. where he's going to go. He's so unpredictable. Allen And White attacks kicks to Vanderbilt, Bergeron. gets 2 right Pocket back. four. That's the counter. Is that he gets so Fades and excited. shoots. You know, It's rebounded Vanderbilt gets so by Dallas. excited, Dave. You know, He gets out of off his position game sometimes, this and then quarter. you can attack Still him. trying to find a rhythm, though. Ball's So I knocked say, like, loose. when he starts harnessing this Porzingis. energy, he trips and falls right Fouled there. on the shot and picks on the up 2 pocket points. pass. So one Osman free throw backs it coming up. up. That's Picked up their his dribble, third finally gets it straight away to make Allen. off an assist. Torian Prince. Kristaps And the Timberwolves Porzingis get the basketball back. Cavs look 7'3". discombobulated on that offensive early possession. in his NBA career, but with that height, his future Rubio could step be back at the jumper. center. Ricky drills Bryn it. Forbes is checked in for San Antonio. Mills comes in for one. Measuring, he's checked in for the Mavericks. He's Burke perfect comes from in the for field, 2 Doncic. for 2. He's got 7 assists, Dave, a couple rebounds. Gonna get a foul here as Ricky was holding Dylan Windler. Again, Minnesota starts the quarter with a Jared Vanderbilt pick right there. Picks him right at Colin Sexton and throws it down. free throw good from Porzingis over the top of Jared Allen. And with And the other Porzingis thing is having the Ricky's only got ACL one tear, turnover Greg, tonight, maybe so it's- losing some of his lateral quickness, That's perhaps been a nice thing he's accelerating cleaned his up. move to the Turnovers foul. have been I plaguing mean, him part a of his little bit. rehab was hitting the weights and just adding strength. I think, if anything, his offensive skill set, though, even more impactful at the top. Here's Dallas. Chetty Osman trying to They're top block him rolling that here time. with a 9-point Not run. let him come off. Here's Burke. That wide pin down to the A three-pointer backside. off the mark. It's 2 quick personals on the Spurs trail by Timberwolves 16. to start this quarter. 1:36 left to play in the first quarter. Rubio knocks it out of bounds. Outside, White. For the 3. He doesn't hit that one. Here's Dallas. 9 points in a row. Good run for him right now. AI hit. Sexton. And that's From on the a bounce. free throw San line. Antonio will retain Nance possession. comes up with an offensive rebound. And to look out the 4 areas where shots can come from. The paint, mid-range, and shots soltada a bola from deep, all broken down Sexton for gets the a Mavericks. screen from And Allen, they're and then among the McDaniels with a top-ranked foul. teams That's going to be in the the third conference, in personal of large the part quarter because on of the how Wolves. well-rounded they are at the offensive end. In terms of their shot distribution, And JP their points are Bickerstaff coming trying to from plead a just case about for shots. everywhere. And Gonna that's have a a key fall in component deaf for ears. any elite offense. And White kicks to Mills. Might have been a Hurdle, good the pass case to gathered, Forbes. but Timberwolves will see the Cavs inbound it. Shoots over Burke. A real struggle to shoot the ball in that first quarter. Sexton Again, the just miss by the inside the Spurs. free throw line. Here's That one Brunson. drops. Drains it from 17 feet out. Brunson's got his But a first fun basket. game here at Target It just Center. seems 12 that lead every changes, pass 7 they ties make is between leading these two teams to in the a first of score. 8. Just great ball movement. Back-to-back series. They'll play again tomorrow in Cleveland. Outside, White passes it to Mills. Fires the 3. The shot, no good. So the Mavericks will take it the other way. They're getting their first look of the season at San Antonio in this one. Give it up. Two division Colin rivals Sexton gets facing into his off cut tonight. there. They'll see one Knocks another Rubio off his 4 cut, so times that's going to be a this foul on season. Colin Sexton. And really First focus foul on of the establishing quarter for the dominance Cavaliers. down low. Layman. Guys, it's working. Nice feed They have inside. played physical. Allen, though, They able have to get there owned for the the paint. block. And they have built up a decent lead here in the first.
Here is Sexton Forbes. just beyond He's the free guarded throw by line, AI. rattles out. Excellent. And Forbes Tough kicks to White. defensive rebound by Vanderbilt. 7-2 in the game for Vando. And the last shot at the buzzer doesn't go in for him. And Porzingis demonstrating there Colin why Sexton he's an just effective kills two-way drop player. coverage. Positioning Jalen himself Noel well there finds to just bother McDaniels. the shooter. He tried And to so throw it it's down on Allen. Dallas closing out the quarter with a 20-point lead. They've been Sexton playing some ferocious nearly defense. threw it away. We've got more in store for you right Osman after wide this. open. He was waiting all day for it, couldn't get it to go. And it will be Timberwolves basketball as Noel lets it get out of bounds. DeMar DeRozan last season opened up about his battles with depression, hoping to have a positive Timberwolves impact on chance others. to build on this lead. A lot of people ashamed to talk about it. Rubio. Even myself, for a long period of time, people wonder why I was such a quiet guy. And that was part of it, not wanting to speak out about it, not wanting other people to know exactly what I was going through. But you get to a certain age and you feel like it's all about helping others. It's not about you just being a selfish person about the things you're going through. Other people going through stuff as well. You love the honesty and the bravery to step forward and Vando taking tell the his distance, but that's going to be an emotional offensive story. foul. Yeah, he opened the dialogue. Kevin Love following Gets so his lead excited to talk about anxiety. to get it done. He's got all the great intentions. Those hustle plays are impact ones you can forget. entertaining. You'd like to be able to just make that easy pass to Torian Prince's. And welcome back to the second quarter of action. Plenty of basketball left to play, but this one has been one-sided so far. And quite a position here for the Mavericks to be in. I tell you, on fire all period long. And this is how Jim, you here want we to go. start Andre the Drummond game. comes back in They now. built up a monster 8:35 to lead go. on He the was a heels of beast in the great first shooting. half. Timberwolves Love held him the just attack 2 mindset points here. and 4 On the court rebounds for the in the Mavericks. third quarter. Measury is out there After with he had a Porzingis. double-double in the first And then half, there's can Trey they Burke. be as Then effective it's AI. keeping him a And it's non-factor in Brunson this in final the position. 8:30? Torian So Prince far, has they it have blocked been in away. complete control of this one. Just a Russell, well-rounded effort. Osman on catches the up road. to the play You know what and they've is able done? to force They've a been miss. aggressive on both ends. That's showing up on the Has scoreboard. not been good for Minnesota. Ricky Rubio Obviously, a and D'Angelo down Russell playing season together has last not year been for the good. Spurs, We'll but see one how of it their works best out years here. in decades on the Nance. offensive glass. No Spin more move for by their defensive McDaniels, who's rebounding. able to The force a Spurs miss. were Russell sixth in the again league in out offensive front. This boards. time he'll pull up Part for of that was three. trying to find new ways to generate points. Okay, well, let's go down to David Aldridge for a report from the sideline. Well, LaMarcus Timberwolves Aldridge haven't and been the able to Spurs build on got their lead, through but they've some also tension stopped in their the Cavs from relationship tying or early going in on. Now, front. Greg Popovich said On a number of it became consecutive apparent possessions that it here. really Can they was keep me. the streak He'd been going? in the league for 9 years. I'm not going to turn him Drummond. into some other player. That was just Ed silly. Davis has 4 We fouls. took care He's of got it. to He's try to been stay clean fantastic. here, and he does. Guys, Nance That's and why Pop is McDaniels the fight best in the for it. business, McDaniels DA. comes He's up always with going it. to figure it out. Shown some Thanks. grit, haven't they, Dave? Two here free in the throws second coming half? up, and they call Sure the have. shooting foul. And Rudy Gay, I don't know how Greg, many has straight always been a possessions that is, Mike fantastic Greenbaum, that the scorer Timberwolves since have he stopped the came into Cavs the from NBA. scoring, but it's And been at he least doesn't 3 do or as 4. much scoring as he once did, but he has become more efficient. Doesn't have Timberwolves plays haven't given ran up any for him, points since the gets 10-15 mark, through and it his continues. instincts. 7 straight As he's possessions gotten now for the older, Jay has Cavs become even without more points. crafty yourself. with how he scores. D'Angelo Russell and Ricky Rubio have missed all these opportunities, so finally knocks one down Take a break. here. Take a break. Minnesota needed that in the worst way. But, Jim, they did hold the Cavs 7 straight possessions without scoring, so that was the key. They didn't extend the lead, and they didn't give it up either. 5-point game. And that one misses. And you watch Rudy Gay. When he's in rhythm, he can still help you out. Good athlete, good jump shooter. Not an easy matchup for opponents. Here's what San Antonio's going with right now. LaMarcus Aldridge comes in for Jakob Poeltl. And it's DeJounte Murray in for Patty Mills. This copyrighted broadcast of the National Basketball Association may not be retransmitted, It's the second reproduced, from the line. rebroadcast, or otherwise distributed or And used in steady any form discussion, without the Gay, he express written seems consent of better the now at NBA. getting his points within the flow of that offense. Experience gives you poise. It gives you a bigger view of the game. Gay's able to stay patient now and pick his spots. Good. He knew what he wanted to do all along. The teardrop. And San Antonio calls the first timeout of the game. And look, you never want to see a team cut you this way. Really a good timeout. Some of this is just a matter of toughness, a willingness to play physical inside, something we're not seeing.
pessoal. Bem-vindos. Tamo indo. Dentro do possível, tamo indo. Jogando basquete enquanto eu não compro 2K21, eu jogo 2K19. Semana que vem, quer dizer, a partir de amanhã tem 2K20 de novo. E assim vamos, toda semana eu vou trocando o jogo. E vez ou outra fazendo umas corridinhas, como a das 24 horas do Daytona. Tá no tempo pedido também lá em Cavs e Wolves. 95-90. Wolves ganhando por 95-90, hein? Será que DeMar DeRozan, who's checked in for the Spurs. Dallas also making some changes. Doncic is checked Time for our in for brand AI. casino story of the game. Rookie Anthony Edwards has had a very efficient night from the floor. 7 of 13, 4 of 7 from 3. He has 19 points, 4 assists, 3 boards. Andre Drummond had 16 points in the first half. He's had 2 assists. Right now, Drummond's at 18 points, 15 rebounds. And Malik Beasley continues to produce 8 of 12 from the floor tonight. 4th straight game with at least 20 points. Beasley sitting at 21 right now to lead Minnesota in scoring. David Jim, Wolves up by 5. That is nice. And Jim, if anybody out there has a friend that might be DVRing this game, going to watch it back later, do your friend a favor and text them and say, from the 10-15 mark of the fourth quarter, 6:56, you can just fast forward, because there were no points scored during that time. They had 13 straight missed shots. Still looking for that first bucket here in the second quarter. Combined by the two teams. Chief missed great James Daniels defense. From outside, off the mark. Drummond, no, those shots were rolling in for him in the first half, not in this half. Wolves a chance to build on this lead. Wolves just grabbed their 30th rebound of the game. They got severely rebounded. And the officials saying it was because Minnesota missed so many shots. Walker's the checked defensive in rebounds were there for and Dallas also this making Cavaliers the team to pick up. Nowitzki's checked in. Beasley knocks down a jumper. Minnesota operating here. Biggest lead of the game for the Wolves. Midway through the fourth. Torian Prince an open look. That's offline, and the Timberwolves a chance to add to it, and what a pass! The pass to as Cleveland. Malik Beasley kicks to Hardaway. throws the touchdown to Anthony Edwards. Analytics is in the NBA to stay. In fact, it's expanding every season. Players pay as much attention, you think, to the advanced statistics as the coaches in the front office and the talent evaluators do? 7-0 run by the Wolves. Kevin, now are looking at these numbers. Drummond trying to tries to bully his way in. Better at in different Drummond areas. an offensive rebound. Drummond another offensive rebound, and finally a whistle comes in. That'll be foul right number 5 on Davis. Say the reason why they should be paid more. So, but I still think the coach get that defensive rebound. Has a heavily balanced Beasley throwing a long baseball using pass them selectively down to Anthony Edwards, where the kid can elevate to their advantage. Unbelievable. 21 in the game for Edwards. Cleveland has missed 11 straight shots from the field. Eu só não falo inglês. It's not a bad That's also good. So he hits both free throws. Drummond's not a good free thrower. San The only Antonio's gone problem is 0-2 it puts from Davis deep in the one second. foul away from being Guys are DQ'd. looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time taking the lid off. Joshua Cody comes back on the floor as McDaniel Here's checks out. DeRozan. DeMar DeRozan, the standout shooting guard for a long time, made a lot of his points from the mid-range. Took note to step away from that last season, and it helped them overall. The Spurs shooting their 3rd and 4th free throw shots of the night. Yeah, and fairly decent a season ago, about 77% from the line. Russell. Beasley an open look. Malik a little bit too strong that time. Drummond pulls down the rebound. How are you? And we'll bring it up the floor. And he knocks down the My first life is one. only in Portuguese. So tough to guard. DeRozan with the Too much, strength, too much the on near that pass. 40-inch vertical, and he loves Not the that challenge. he deflected it. He might have hit. I couldn't tell if he got a piece of it or not. Did he get a piece? He did. And then Sexton. Yeah, just knocked it off line just enough. Cody got just enough of that ball to make Colin Sexton mishandle it. Timberwolves have forced 18 turnovers tonight. And he makes the first, but misses the second. And working Job Kevin by Garland Garland. over the line here in the second. Nice way to get your Olha a bola de 3 do Wolves. DeRozan was a mid-range Abrindo player. 10. Can you cash them in? And they're cashing them in tonight, 27 points. Yes, starting to take more threes, and it opened up space for him. Knows that the mid-range shot can often be a bailout for the defense if he settles for it.
Overall, the Able to change get it led to him go to being around a lot Davis. more He's aggressive. got to be careful not to pick jeitinho, up that né, de 6. And empurrando. Drummond's probably well aware of that. 102,94. It's hard to be an island like that. And the first one at the line is good. You know, when you got the big dudes backing you down and backing you down, attacking and the getting to cavalry's line not here in coming. the second quarter. Didn't have a Russell, single yes! attempt in the first. Outra bola de 3. Timberwolves putting the pedal to the metal here Russell in the vem fourth pro quarter. jogo. And all of a sudden, D'Angelo Russell's got 19. 19 pontos por Russell. Drummond inside, draws a foul. If it's on Davis, that'll be his 6th. Nice Or job could of it be on drawing the Okogie, who was there contact too? and creating And so a pretty lopsided game through the first half. It's And Dallas that's gonna be it for running Davis. away with it. It's time now to go courtside Nice as we job by send you D'Lo. over to David Aldridge Knocked from down the a couple sideline. threes here. David, take it away. 49 So Ed Davis is going to foul out. Thank you, and now Kevin. they're Here going with to... Greg Popovich. I think What do you what think Jared was Vanderbilt the had issue during the first half? We Larry make Nance shots. is standing there in their huddle. Thank now you for that D'Angelo Russell's insightful coming in and pushing analysis, them out. Coach. Back to you, Kevin. Coach Pop, como sempre, Thank monossilábico. you, David. And we'll be back Que for the beleza. third quarter of action following halftime. You ever seen that before, Jim? Sure. Happens all the time. Why I mean, not? I'm saying, you ever seen it though where they didn't... There's no timeout. There's no real. If there's a timeout, he couldn't do it, but there is no timeout. So Tamo why indo, not? Max. He can stand on the court. Tamo indo. Dentro do possível, tamo indo bem. I'm just meant in terms of they didn't make more of an effort to get him out of there. Jogando finally pouquinho. did. Timberwolves basketball on Fox Sports North E ouvindo a rodada também. Energy. Everything is energy. Energy is everything. Ouvindo a rodada And there wasn't too had much his drama hand in the on his first half, shoulder, but like maybe he's things will hurting tighten up here in the second. Nice game. that I Great haven't performance seen by before. Tim Hardaway Jr. Dando uma cacetada And no let's see parceiro what the em cima defense dos counters Cavs. with to try and control. E aqui eu vou fazer a carreira offline enquanto o 2K21 chegar. 10-point lead for the Wolves. 4 minutes to go. 7 of 10 from Enquanto o 2K21 chegar, eu vou fazer a carreira Then it's offline. DeRozan. Aqui, Then there's Murray. Amanhã tem Dennis 2K20, Walker tá? in at the 2. Amanhã That's the San Antonio 5. tem The nível edge 2K20. on the glass Já is the solta a bola difference. no It's Doncic allowed them to build. e deixa o deflected by Cleveland. Feeds to There's Barea. ball. 5 to shoot for the And he Wolves. drops in the Aí layup ele off the encontra o glass. Zé João. Barea's got 11. Que beleza. And the point differential José João. tells the story. Their two-way play has been outstanding. You know, it's a matter of effort plus talent. You need both to I got to dominate get this Jaden way. Daniels back in this game, too, Murray by the way. kicks to Gay. Vanderbilt into the corner. Okogie to 3. Again, the miss by the Spurs. Oh, man, he hasn't had the rhythm tonight. Tried to make up for it there, but it just wasn't meant to be. And it just seems when Doncic turns it on, it's a sight it right to see. back. Incredible at scoring in a variety Agora of a falha ways. foi dele. Walker's shot is off. Tied up by Ainda vale Okogie. muito Brings agora. all the basketball. On the back and defensive forgot play there. to put the ball there in the basket. Nice shot by Mais um. Porzingis. Josh just They ripped are it right out of his Mais hands. uma, Porzingão. On the To do interior. that without fouling San is Antonio's amazing. gone 1 of Indo 3 bem from downtown nas since assistências halftime. até agora. They could use a big shot here Russell to get this behind the offense back. going. Dumps it Puxando off. o ataque. Okogie extra pass. O jogador Vanderbilt. Right now, lento, they need iniciante to na Should carreira. be a foul on Vai, Nance. tá? Overall 62. Murray surveying the D. Shot clock at 6. Up top, Walker. Did Guarded Nance by not Barea. Jared Walker's shot Vanderbilt is to the off. ground? Looked to me like Jogador, Another mais missed uma pra você. opportunity, and you can just see the frustration. He wants to help Give his team, it right but when back. you're in position to finish, it's hard to turn that down. Let's go now to the sideline and catch up with David Aldridge. Doncic agressivo. New players coming into prominence for the San Antonio Doncic Spurs. agressivo na Greg defesa. Popovich gives his veterans credit Chiefs for da bola. gracefully There's this helping the Timberwolves young team guys has a be little bit of successful. swagger tonight. He says it's a tribute Né, to José their João? character Speaking of and swagger. awareness. Kevin? Oh, They man. Think certainly about all have the established times a we've great seen culture in San young Antonio. man make Tinha que really foi something enterrada, really Paulo. effective layup. To take Looking on at who's Andre out there now for the Drummond, Spurs. to punish and Albus finish him Bertans checks in off for at the rim DeRozan. like that was And unbelievable. Derek White subbed in for Murray. Garland. The shot by Powell, no good. And that was an easy one there. Anthony Just a Davis missed game, opportunity. this is his best game. Give Give it to him. Not He'll only take that shot has he every scored the time basketball, down which the he's done floor. before in I'm games, sure he's and kicking scored himself. in bunches. No But good his from scoring Gay. has I like the helped aggressive Minnesota move build on the the lead layup attempt, in a game but against the a pretty defender, good he team just that's in the stayed right playoff. with it. Tó, vai esqueceu. By Porzingis. Well, that's Sexton awareness. lines up That's a three, vision. leaves it AI well knows short. when to shoot. Tá and when livre, to get vai. off the rock. Tá livre, chuta. I think
His first shooting is 28%. They are offensively out of whack and out of Você step tá with each jogando, other. tava deixando o tempo rodar e tal. Enquanto você é titular, dá pra deixar o tempo rodar, porque você volta pra jogar. Mas quando você é reserva, não dá.
Edwards getting the ball back. 6 to up shoot. by 10, Anthony Back to Edwards. Walker. He has looked fantastic here tonight against the Cavs. Off the run, and he's good on the 3-ball. Walker's got 2 now from beyond the arc in the 3rd for San Antonio. Dallas shooting the ball really well in this game, 58%. Uma marcação do Brunson the garrafão best to contra o Porzingis. baixinho. Here's Brunson. White covering. AI outside. Right side Porzingis. He trains it. Que isso? Que grandão abusado. And when the score is as lopsided as it is, and you can see they smell Porzinho cheio blood de swing e in the water. simpatia agora Man para is fazer going for the drible, giro e bandeja de canhota. É Outside, engraçadão. Bertans kicks to White. Over Brunson. White, good. He has 6. 1:15 left in the 3rd. Vamos lá. Pressionar de novo. Here's Brunson. White covering to the inside. Here's Silva. And the layup's good off the glass. AI's got his 2nd bucket of the night. And 10 of their last 12 coming off assists. Okay, outside. Here's Bertans. Guarded by Porzingis. Não vou ser tão agressivo na defesa com um jogador de To overall the baixo. inside. Aldridge kicks to Walker. 6 to shoot. Right at the free throw line. And a kind roll that time off the rim as that one falls. O That's Rudy 7 Gay points for Rudy Gay. duas vezes mais rápido que eu. Dallas has gone 1 of 2 from beyond the arc since coming out of the break. Brunson the pass to AI. Tries it from 9. And the Mavericks get another bucket right there. And that's 10 straight points in the paint. Mesmo no meio da confusão, consegui fazer mais uma bolinha. Just 1 second between the shot clock and game clock. Tonight's all-state good hands. How about the Timberwolves backcourt? You know, we lauded the Cavaliers backcourt early in the game, Jim, but it's the Timberwolves backcourt that has been more impressive. 23 points for Malik Beasley, 19. And they turn over the 24-second buzzer, signaling the shot clock violation. Russell, but it's been Anthony Edwards that has really been spectacular in this game for Minnesota. And watch this right here, putting his shoulder on Andre Drummond, and then to finish over the top of him in spectacular fashion. This young man has been off the charts. 23 points, 4-7 from outside the arc. And so it's the Dallas Mavericks. He's the one out there all by themselves really with a 32-point lead to end the quarter. A look at the field goal percentage numbers tells the story of what tough defense they're playing today. We'll get right back to the action when we return. Final 2 minutes. Russell and the Wolves not in a hurry. Shot clock, though, is down to 3. Russell gets it away, cannot connect. Drummond pulls down a rebound. Vanderbilt nearly took it away. 48 points in the paint And for now the we have Cavaliers a in the moment first to half. Just reveal 20 our here in the state second song. half. Assist of the Garland's game. no, and the And you Timberwolves know, you get can the ball always back. count on him for at Nice least job a of couple clearing the of backboard these on the pretty defensive assists end, 2 over here in the the course second of the half. game. And this one, a thing of beauty. You see why they trust him with Now the ball under in his 90 hand. seconds to He go. can make the Wolves did simple a nice play, job and he against can Andre pull off Drummond, the who's just 1 of 8 spectacular. here in the second half, Dave. He's done most of his damage from the free throw line. Not even the field. And 1 quarter to go in a game that to this point has not been an evenly Nance pulled fought down a contest. rebound. Cavaliers are down to their last 60% gasp. on the night. Amazing work offensively so far. On the floor right now for the Garland Mavericks. Lee out gets there it with back Burke. to an 8-point Then there's game. Nowitzki. Then it's AI. And it's Kleba in at the center, locking down the middle. AI, no good. He was all alone. Looks like he gets a little too relaxed. He has to maintain his focus. Beasley all alone will fire the 3. Tough rebound by Nance. Took it away from Edwards. Drummond Pocket 6. attacking Russell and the finish. And it's a 6-point game. Spurs from deep. Boy, they've been terrific from beyond here in the second. A kicked ball here. Now here's Burke. Covered by 19 still to Kleba, shoot. the pass to Lee. And he uses the glass on the layup. I don't know what's happening defensively, but they're 2 not putting timeouts up for each any team here. resistance. So they're going to get another ball handler into the game here. A few Not just possessions another in ball the handler, fourth but also quarter, a just free throw over a minute shooter, played. Jim. That's right. Figure the Cavaliers here, if they can't get a steal, Here are is probably Ford, going to foul. covered by Lee.
And Forbes kicks to Mills. Over Nowitzki. Not really enough time to Mills can't hit. have a lot of I'll tell possessions you, left. he just hasn't been able to get it done on the offensive end. It's kind of dragged Drummond down gets the a team. hand on it with 14. And the shooting. whistle blows as the basket counts. And a three-point play chance right here. One free throw coming up. Here's the thing, AI is going to challenge you. Even after he feels contact, he's going to try to finish the play. Still don't think you need to foul if you're the Cleveland Cavaliers here. No, you're down 2 possessions. There's only 30 seconds left. You've got 2 timeouts. You can still try to get a foul here, or a steal. Shot clock. Now you're not going to foul now. Shot clock down good, 5. AI. You know, Steve, in the Edwards. NBA, you know exactly how much Beasley, your the three peers are won't making. drop. Drummond gets a rebound. Contract numbers ever bring out animosity? Just 10 seconds remain, though. Yes, Garland for the 3, Kevin. and it's a one-possession game with 7 seconds left. And you see those guys starting to say, And I don't know what the Cavs are doing. They should certainly be fouling there. They finally do get a whistle. Is that a clear pass? The elephant in the room when the guys And that's what Ricky Rubio is asking right now. Not passing to each other. The ball was out of his hands, guys they fouled. know And exactly what other typically they players don't necessarily make, and call that sometimes foul they in the can become backcourt, animosity especially when there's a player up ahead. So, I mean, it's going to have to be a clear pass because there's no one back. And they fouled Ricky after he released the basketball. D'Angelo Russell was going to get a layup. So that's going to be a clear pass. They're finding lanes to the hoop now. Jogada toda deu certo. 5 buckets in a row. Rodando lá pra cá San e cá pra Antonio's lá. gone 1 of 2 from three-point range here in the fourth. And Jim, you Just were a little right under about, 2.5 minutes they have got passed to now here in the stop, fourth. but I just think with 30 seconds left, and you're down Mills 6, passes to Purtle. I mean, And I he would finishes nicely consider on the fouling way. that situation. Really Of course, nice Timberwolves work. had some Purtle good free going throw to shooters. town. Fiz a leitura da cobertura, Got Max. Timberwolves in a very advantageous position. Now here's Burke. G right on him. Kicks it to Nowitzki. Back to Burke. There's the triple. Hits it from three-point range. Really in a good position thanks to the accuracy from beyond. So, barring a complete For San disaster, this Antonio, thing they've is gone 2 of 4 from the Fat field lady is since we warming up. started the final quarter of play. Down low, here's Pondexter. 7 seconds to go. Pass to Cunningham. Over Any Nowitzki. player can Cunningham miss gets 2 the free bucket. throws here, and you foul right away again. And For you know, Dallas, anything they've can gone an happen. That's outstanding play the 4 of 5 from the percentages. field in the fourth quarter so far. And there's the pass And to Ricky will Burke. just make it easy. It's the first 2-possession game. Steve, more and more we're seeing NBA players speak out on societal issues. Do you think it's gone And too Ricky far in connects any on way, both. or do you think it should go even farther? No, I think a player should speak up. I think in all, all our 4 major sports, in any possible way, I think guys should get a chance to weigh in on what they feel individually. Freedom of speech, and I think our players is just like everybody else. You have freedom of Timberwolves, speech. Jim, they be allowed put to speak together up on an issues. impressive defensive They get it again. display. To the They wing right held the side. Cavaliers nearly 10 full minutes without a made field Now goal here's Mills, in the fourth covered by quarter. From Lee. the 5 to 10-15 shoot. mark to the Cunningham. 2:36 mark. Nailed Cleveland from did not get a three-point bucket land. from the field. Perfect vision. That Mills was the getting difference quicker in this these days game. at spotting the Malik open man. Beasley was impressive For the Dallas, entire they've night. gone 5 of 23 6 from the points, field to start the 19 fourth quarter out on of a his roll. backcourt partner D'Angelo Russell. And the call is Anthony gonna be- Edwards was Yes, solid. yes, it is. A An lot of illegal fun things to screen. talk about Yeah, and in those a illegal victorious screens have edition really become a of point of Wolves Live emphasis for the post-game. officials. So don't Yeah, go so many anywhere. of these We'll have can go post-game either reaction way. coming your Very way after difficult this for the timeout screener from to Target stay Center. 100% motionless. Deixa eu ver como é que tá lá o pau cantando em Minnesota. Acabou. Acabou o jogo, deu Wolves. Fim de rodada da NBA então. Só tem um jogo rodando agora que é de college. Fim de rodada da NBA. Acabou-se a rodada de hoje. Então vamos terminar aqui, né? Terminar o nosso jogo e depois, quem sabe até depois do nosso resumo da rodada aqui, quem sabe até vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje, deve.
The Spurs making a switch here. Bellinelli's checked in. Then for the Mavericks, Mejri comes in for Dirk Nowitzki. And Harris subbed in for Lee. Out to the right wing. Capinha na laranja. Here is Forbes, guarded by Harris. Lets it go from the wing. That one off the back iron and out. The defense there got away with a major lapse. And a wide open look for AI. San Antonio with the rebound. Next up, they'll face the Suns. That'll be in Phoenix. That will be a getaway game for them, a one-game road trip. Forbes can't get it to go. I appreciate the attack mindset, but with the defense tracking him down, it was probably better to kick that one out. Here's Kleba. In the corner, it's AI. They get the rebound. Kleba with the bucket. Kleba's got 6 points in the quarter. Yeah, second chance points. Gotta love the way they attack the offensive glass there, even with a huge lead. That's how they've got to this point in the game. Lots of activity, fantastic focus. Now here's Mills. He's guarded close. Cunningham inside. Defended by Mejri. Cunningham's shot is off. Yeah, the aggressive D inside leads to a missed opportunity there. You know, he had terrific position, does a good job of affecting the shot without fouling. And he comes up with the deuce. Strong move at the rim, overpowers the smaller defender. San Antonio's gotten off 4 3-pointers in the final quarter, and 2 of them have fallen. And Forbes kicks to Mills. The NBA playing games in foreign countries now during the regular season. You think that'll become a more common occurrence? I do, Kevin. I think they do a good job of getting a chance to, I would say, gather all the fans around the globe. Our game is going more global. And I think some of the players and some of the teams, they love it. I think a lot of times if they make sure the NBA, they're not sending the exact same teams and get a chance to spread the wealth, I think it's a great idea. And as we head to the final buzzer here, a crushing blowout. Big-time dominance, and this will go in the record books as a gaudy win for Dallas. You don't see this kind of a blowout often, but tonight this is a quality win across the board to deliver out this kind of punishment. They definitely never changed the approach. They just kept after it and showed they were clearly the better team in just about every single category. And now, for the year, this is going to take them to 7 wins. They can chalk this one up, but these two teams will see plenty more of one another before the season's over. And something we've come to almost expect is greatness from this guy. Such an overall great performance it was for Porzingis. You have to love the way that he was closing out on defensive trips. He would always body up, and it's why he ended with so many boards. And so it's Burke who brings up the ball for the Mavericks. 1:03 left in the fourth quarter. Mejri kicks to Burke. Dishes it to AI. It's good. The assist that time from Burke. And just staying aggressive, continuing to extend that lead. They left nothing to chance. This is how you close out. On the wing, Bellinelli. And here's Mills from the arc. A 3-pointer is right on target. And this run may make the score look a little more acceptable, but still a loss. They could never put it together when it mattered. Just let too many opportunities slip through their fingers. Kleba kicks to AI. Again, the Mavericks score. Tremendous effort here on the road. That plane ride home is going to be sweet. They better have some extra goodies on that plane, because after this blowout, they deserve to be rewarded. Bellinelli, good D by AI. Now here's
So no problem for Dallas as they get the win. A resounding victory Hoje for tirou them. o pé da roça, And hein? Greg in enemy territory, no Olha less. só. That's exactly right. But with the way they controlled the game and just completely took the crowd out of it, that's how to get it done on the road. And a chance now to send it over to David Aldridge, standing by courtside. David. Thank you, Kevin. KP, you guys got out on a break tonight. How did you get into transition so easily? Yeah, we want to play faster, and that's what we try to do whenever they miss. We try to run, move the ball quick, and get easy buckets. And you were able to beat him down the floor tonight, KP. Thanks a lot for your time. Kevin, back to you. Thank you, David. Great interview once again. Thank you for joining us. That'll do it for now. For Steve Smith, Greg Anthony, and David Aldridge, this is Kevin Harlan thanking you for tuning in. We'll see you next time. Vamos lá para mais um resumo da rodada. Na nossa melhor atuação, um atropelamento. 96-57 em cima do Spurs. Que foi o pontuador do time. Em 20 minutos, 15 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 1 roubo, 2 erros ainda, mais 7 de 12 nos arremessos, 0 de 1 em bola de 3, 1 de 2 em lances livres, 2 faltas, plus minus positivo de 30 e responsável por 25 pontos. Ó, só gancho pra lá, só giro pra cá, roubando bola. Segunda unidade funcionou que é uma beleza hoje. Colecionando rebotes. Que baita atuação. Faltou a onde aí, que vai estar nos highlights, mas faltou. Mais uma bela atuação nossa. E é isso. Não é tão bom assim não. Foi um bom jogo nosso só. Estamos tentando ainda evoluir o nosso jogo, não está muito fácil não. Modo carreira nunca é fácil, né? Quando está no começo, assim, os primeiros dias, modo carreira não é fácil. Bom, eu vou dar só uma evoluída no jogador aqui, né? Próximo jogo é contra os Lakers, aí o buraco é mais embaixo. Mas vamos lá, temos 1369 para evoluir. 417, 283. Vamos ver se é o menor. É o menor. Então, 283. Aí você tem um outro de 200, 290, acho que é esse. Acho que é passe agora, 295, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho 295 aqui, mais baixo que isso.
sempre da pontuação mais baixa para mais alta. E agora nós temos só 209 pontos. Então só do próximo jogo vamos evoluir novamente o nosso jogador. É isso. De 2K19 é isso. Mas ainda não vou encerrar antes de falar sobre os resultados da NBA de hoje, né? Eu vou abrir o site aqui da ESPN americana e nós vamos acompanhar os resultados do que foi destaque na noite de hoje do melhor basquetebol do mundo. Até vou deixar essa música de fundo. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser assim, né? Ah não, tem aqui, ó. Além daqui tem esse. Pronto, tá aí. Hoje tivemos, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 6 jogos na rodada de hoje. Bem mais cedo, os Clipes de Papel venceram os Knickerbockers por 129 a 115, 28 pontos do Kiwi, né? O Denver Nuggets venceu o Utah Jazz por 128 a 117 com 47 pontos, 12 rebotes e 5 assistências do Jokic. Quando o homem vai para cima da casa dos 40 é coisa de louco. Também tivemos 76ers 119, Pacers 110. O Simmons quase triplo-duplo de novo, né? Quando ele soma para mais de 20 pontos, os Sixers têm bom rendimento. Os Raptors venceram o Magic no jogo que a NBA do Brasil transmitiu no YouTube. 115 a 102 com 30 pontos, 10 rebotes, 3 assistências do Siaka. Os Wizards venceram os Nets por 149 a 146 no finalzinho, com 41 pontos, 10 rebotes, 8 assistências do Westbrook. Mas até o fim do jogo os Nets estavam ganhando por 6 pontos. Poderíamos dizer que foi uma certa amarelada e os Nets não estão numa situação muito boa não, desde a adaptação ao Harden está sendo bem difícil. E depois, para encerrar a temporada, agora há pouco tivemos Wolves 109, Cavs 104 com 23.5 rebotes, 4 assistências do número 1 do draft, o Anthony Edwards. Mas o Drummond é coisa impressionante, 25 pontos, 22 rebotes. O que ele produz de números é que ele, eu não sei o que acontece para que ele não produza para a equipe, mas o que ele produz de número é coisa de absurdo. É coisa de absurdo o que o Drummond produz de números para os Cavs. Bom, apresentados os resultados, temos a classificação da temporada por enquanto, né? Classificação da temporada por enquanto, ela vai ter na Conferência Leste os 76ers. Ó, vamos passar os 15 times do Leste ou vamos passar por divisão? Vamos passar por divisão, como sempre a gente faz, né? Vamos por divisão. Na Conferência Leste, divisão do Atlântico. Primeiro colocado, Philadelphia 76ers com 15 vitórias, 6 derrotas. Segundo colocado, Brooklyn Nets com 13 vitórias, 9 derrotas. Terceiro colocado, Boston Celtics com 10 e 8. Depois o New York Knicks com 9 e 12.
E o Toronto Raptors com 8-12. Na divisão central, o Milwaukee Bucks 11 vitórias, 8 derrotas. O Indiana Pacers 11 vitórias, 9 derrotas. Cleveland Cavaliers 9 vitórias, 10 derrotas. Chicago Bulls 7 vitórias, 11 derrotas. Detroit Pistons 5 vitórias, 15 derrotas. Como que os Pistons conseguiram ganhar dos Lakers? É porque realmente os Lakers jogaram mal naquele dia. It's the 2K Sports pregame show. Para os Lakers ganharem. Okay, basketball fans, with me, Kenny the Jet Smith, Shaquille O'Neal, I'm Ernie Johnson. You're watching 2K Sports, but you know that already. Tonight, it'll be the Golden State Warriors going up against the Atlanta Hawks. Well, for Atlanta, one thing they've talked about. Pronto, tirei o 2K do ar. Já que não vai ficar tocando musiquinha de fundo, vamos pelo menos com a sequência aqui da nossa rodada. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Um ajuste. Aí vou botar uma musiquinha de fundo, sim. Antes de terminarmos a nossa transmissão. Ligar o soundtrack aqui. Aí está. Vamos continuar falando então da divisão, depois da divisão central, né, onde falamos aí dos Pistons que conseguiram vencer os Lakers essa semana, né? Temos a divisão sudeste, onde o Atlanta Hawks lidera. O Atlanta Hawks lidera com 10 vitórias e 9 derrotas. Essa divisão sudeste ela é meio complicadinha mesmo. Atlanta Hawks 10 e 9. O Charlotte Hornets vem depois com 9 e 11. O Orlando Magic, depois da derrota de hoje, ficou com 8 e 13. O Miami Heat tem com 7 e 12. E o Washington Wizards vem com 4 e 12. Conseguiu uma vitória, não sei como hoje, contra os Nets. Com esses resultados, né, a classificação do leste fica da seguinte forma para os playoffs. O 76ers em primeiro. O Brooklyn Nets ainda assim em segundo. O Milwaukee Bucks em terceiro. O Celtics em quarto. Os Pacers em quinto. Os Hawks em sexto. Os Cavs em sétimo. Os Cavs em sétimo. E os Hornets em oitavo. Por incrível que pareça. Os Hornets em oitavo. Já no oeste, as outras 15 equipes da NBA, temos na divisão noroeste o Utah Jazz. Vem numa sequência boa aí. Vinha numa sequência boa, perdeu o jogo de hoje, né? Perdeu o jogo de hoje, mas vinha numa sequência boa. Vinha com 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, bem na temporada do Utah Jazz, 15 vitórias, 5 derrotas. Seguido pelo Denver Nuggets, que venceu o Jazz hoje. 12 vitórias, 8 derrotas. Já o Portland Trail Blazers tem 10 vitórias e 8 derrotas. O OKC, o Oklahoma City Thunder, 8 vitórias e 10 derrotas. E o Minnesota Timberwolves, 4 vitórias e 14 derrotas. Pior time da liga por enquanto. Na divisão do Pacífico, o Los Angeles Clippers vem com 16 vitórias e 5 derrotas. Grandes clipes de papel. O Los Angeles Lakers vem com 15 vitórias e 6 derrotas. Phoenix Suns 10 vitórias, 8 derrotas. Golden State Warriors 11 vitórias, 9 derrotas. E o Sacramento Kings 8 vitórias e 11 derrotas.
surpreendente pro Sacramento Kings, era pra ser bem pior. E na divisão sudoeste, o Memphis Grizzlies é o líder com 8 vitórias e 6 derrotas. San Antonio Spurs 11 vitórias e 9 derrotas. Houston Rockets 9 vitórias e 9 derrotas, o famoso 50-50, né? Dallas Mavericks 8 vitórias, 12 derrotas. E o New Orleans Pelicans 7 e 11. Dallas Mavericks vem, olha, uma sequência terrível. 5 derrotas seguidas, pra vocês terem uma ideia. 5 derrotas seguidas pro Dallas Mavericks. Não é qualquer coisa. Os Rockets estão reagindo na temporada, 25 vitórias. A maior sequência do Oeste agora é a do Grizzlies, 6 vitórias. Então, ainda temos muita disputa na Conferência Oeste, mesmo com Clippers e Lakers fugindo na classificação, né? Para os playoffs hoje estariam classificados Clippers, Jazz, Lakers, Nuggets, Grizzlies, depois dessa arrancada, né? Suns. Suns perdeu um pouco de fôlego, mas vem de 2 vitórias. Blazers e Warriors. Aliás, o que o Lillard fez na bola de 3 no estouro do cronômetro ontem contra os Bulls foi algo de absurdo. É que eu não acompanhei a rodada nos últimos 2 dias, mas olha, o que o Lillard fez foi coisa de absurdo. É isso, classificação das 2 conferências do melhor basquetebol do mundo. No leste não tem ninguém com mais de 3 vitórias em sequência, né, como é o Philadelphia 76ers. Já em termos de derrotas, os Bulls e o Magic vêm numa sequência negativa aí, em 3 derrotas. As piores sequências aí, por enquanto, mas nenhuma chega a ser pior que o Dallas Mavericks, que está jogando muito mal. Os Mavericks estão jogando mal demais. Então tá muito fora da curva, assim, o que esse time não tá jogando. Não tá jogando. É impressionante. É impressionante. Me surpreende o quanto que os Mavericks estão jogando mal. Mas muito mal. Mas é claro que a montagem também do elenco ali não foi a melhor possível, né? Acharam que as trocas iam dar certo e na verdade o elenco de apoio do time só empurra caminhão na descida. Só empurra, só quando tá ganhando que faz alguma coisa. Quando tá perdendo, quando precisa reagir, faz nada. Aí o Doncic tá jogando de saco cheio, né? Porque as coisas não estão andando. E o problema lá, meu filho, quando começa, em qualquer time, quando começa a dar essa sequência negativa assim, meu filho, você tem que olhar lá dentro o que está acontecendo. Depois dos 6 jogos de ontem domingo, entre aspas, né, que é hoje que já é amanhã, né? Nessa segunda temos mais. Provavelmente nenhum jogo adiado por conta de surto de doença nenhuma, né? Então nós temos 10 jogos marcados, todos começando a partir das 9h30 da noite. Quer dizer, todos começando não, né? Os jogos começam a partir das 9h30, mas o último jogo, Detroit Pistons e Denver Nuggets, começa às 11h. Então teremos Lakers e Hawks. Lakers e Hawks, é um jogo bom, hein? Hornets e Heat. Os Hornets vêm bem e o Heat precisando recuperar. Parece que o Butler voltou, então com o Jimmy Buckets de volta as coisas podem melhorar. Wolves e Cavs. Jogo bom, hein? Os Cavs estão animados. Mas Knicks e Bulls, outro jogaço. Os Knicks, eles perderam um pouco do embalo, né? E os Bulls, sabe como é que é, né? Blazers e Bucks, esse é jogo bom. O time do casaco contra o meu Bucks. Blazers e Bucks é jogo bom.
Kings e Pelicans, né? Sacramento Kings e Orleans Pelicans, prepare o seu coração, porque o tiroteio vai comer solto. É jogo para tiroteio. É jogo para 140 para cada lado, que nem foi Nets e Wizards hoje. Aliás, se eu não me engano, é o segundo jogo consecutivo que o Harden joga contra os Wizards e os dois times passam dos 140 pontos, né? Estatísticas malucas. Pelo menos eu não me lembro se teve um segundo jogo ou se foi aquele foi o primeiro jogo entre Wizards e Rockets na temporada passada. Não lembro. Não lembro mesmo. O que mais temos aqui? Rockets e Thunder. O Thunder não querendo nada com a temporada. Os Rockets tentando mostrar um sopro de dignidade. Phoenix, Suns em Mavs. Vai dar Suns. Já tô adiantando aqui. Vai dar Suns, tá? Os Suns vão passar o carro em cima do Dallas Mavericks. Podem ficar tranquilos quanto a isso. O time do Dallas Mavericks não tá jogando nada. Tá jogando nada. Grizzlies e Spurs. Os Spurs estáveis, como sempre, né? Coach Pop fazendo aquele trabalho de sempre. E os Grizzlies com a melhor sequência de vitórias da Conferência Oeste. Olho no que os Grizzlies podem aprontar. E para encerrar a rodada, o pior time da liga pior não, né? O pior é os Wolves. Aliás, os Cavs podem passar firme em cima dos Wolves, hein? Se bem... Pera aí. Bom, não dá para esperar nada de Wolves e Cavs mesmo. Olha só como é que tá a situação. Pelo jeito, Minnesota e Cleveland devem ser perto, porque ó, Cavs e Wolves jogaram hoje e vão jogar amanhã de novo. Mas são dois times de conferências distintas e vão fazer back-to-back. Vão fazer um jogo em cima do outro. Então devem viajar no mesmo avião, mesmo horário, mesmo local. Deve ser tudo igual. E os dois vão jogar de novo amanhã. Só que daí em Cavs. Se os Wolves venceram cá, provavelmente os Cavs vençam lá. Então, Mas é um jogo interessante para se assistir. Agora no final da rodada tem Pistons e Nuggets às 11h30 da noite. Os Nuggets em bom momento. O Jokic fez o jogo que fez hoje. Então, provavelmente, vençam com certa tranquilidade. Certo? Agradecer quem acompanhou, quem ficou junto com a gente até agora aí. Agradecer aos novos seguidores também. Dizer que, tanto aqui na Twitch quanto no YouTube, também estamos ao vivo e deixando todo o nosso conteúdo à disposição. E em breve voltaremos com mais. Amanhã tem mais basquete. E se der tempo aí, se sobrar um espacinho, voltaremos com mais corrida, quem sabe também. Até! Let's go.